Você sabe como é que a música consegue passar pelos auriculares? Os auriculares ou fones de ouvido são dispositivos que convertem sinais elétricos em som que pode ser ouvido pelos nossos ouvidos. Mas como é que isso funciona? Os fones de ouvido contêm transdutores, que são pequenos dispositivos que convertem energia elétrica em energia sonora. Existem pelo menos dois tipos principais de transdutores utilizados em fones de ouvido: os drivers dinâmicos e os drivers de armadura balanceada. Drivers dinâmicos é o tipo mais comum de transdutor encontrado em fones de ouvido. Um driver dinâmico é composto por um diafragma, uma bobina móvel e um ímã. Quando um sinal elétrico é aplicado à bobina móvel, ela cria um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã, fazendo com que o diafragma se mova e produza som. Para entender melhor isto, imagine uma situação em que alguém está em uma cozinha e decide usar uma batedeira elétrica para misturar ingredientes para fazer um bolo. A energia elétrica é fornecida à batedeira através de uma tomada na parede. Quando a batedeira é ligada, a energia elétrica é transmitida do cabo de alimentação para o motor interno da batedeira. Nesse caso, o motor interno da batedeira é o equivalente ao driver dinâmico nos fones de ouvido. Ele é composto por um conjunto de bobinas e ímãs que convertem energia elétrica em movimento dinâmico. O movimento rotativo do motor interno aciona os batedores da batedeira, fazendo com que eles girem e misturem os ingredientes na tigela. Como resultado desse processo, os ingredientes são misturados de forma eficaz e a pessoa pode usar a massa preparada para assar um bolo delicioso. Neste exemplo, o motor interno da batedeira atua como um driver dinâmico nos fones de ouvido, convertendo energia elétrica em movimento mecânico para realizar uma tarefa específica. Já drivers de armadura balanceada é o transdutor mais comum em fones de ouvido intra-auriculares de alta qualidade. Os drivers de armadura balanceada utilizam uma armadura balanceada, que é uma bobina de metal suspensa dentro de um campo magnético. Quando uma corrente elétrica passa pela bobina, ela gera um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã, criando vibrações que produzem som. Calma! Para simplificar, imagine uma campainha elétrica comum encontrada em residências. A campainha é conectada a uma fonte de energia elétrica com uma rede elétrica doméstica. Quando alguém pressiona o botão da campainha, um sinal elétrico é enviado através do fio elétrico até a campainha. Dentro da campainha, há um mecanismo que opera de maneira semelhante ao driver de armadura balanceada. Este mecanismo inclui uma bobina de fio de cobre e um ímã. Quando o sinal elétrico chega à campainha, ele cria um campo magnético ao redor da bobina de fio de cobre. Isso interage com o campo magnético do ímã, fazendo com que a bobina de fio de cobre se mova. Esse movimento cria vibrações mecânicas que fazem a campainha tocar, produzindo som. Como resultado desse processo, a campainha emite um som audível, alertando as pessoas dentro da casa de que alguém está na porta. Neste exemplo, a campainha elétrica opera de maneira semelhante a um driver de armadura balanceada nos fones de ouvido, convertendo sinais elétricos em vibrações mecânicas que produzem som. Até aqui tá bom, Sodor. Mas como é que o som chega até os ouvidos? Para que haja som, os fones de ouvido são conectados a uma fonte de áudio, como um smartphone, computador ou outro dispositivo de reprodução de música, por meio de um cabo, conexão sem fio, como Bluetooth. Uma vez conectados à fonte de áudio e alimentados com energia elétrica, os transdutores nos fones de ouvido convertem um sinal elétrico em vibrações sonoras que são transmitidas para o canal auditivo, onde são percebidas como som pelo ouvido humano. Em resumo, os fones de ouvidos funcionam convertendo sinais elétricos em vibrações sonoras que podem ser ouvidas pelos nossos ouvidos, permitindo-nos desfrutar de música, podcasts e outros conteúdos de áudio com qualidade de som. Espero que este vídeo tenha ajudado a responder claramente à afirmação: memorem vocês, eu só quero entender como é que a música passa pelos auriculares. Até mais!